Boa tarde, queridos alunos, sétimo A, sétimo B, como é que vocês estão? Primeiramente, eu quero agradecer o retorno de vocês, pelo WhatsApp. Foi muito importante vocês retornarem, importante também fazerem as atividades. Fiquei muito feliz e satisfeita com isso, tá? Hoje nós vamos começar um teminha novo, tema de povos tradicionais. Nós falamos anteriormente dos povos indígenas, falamos dos quilombos, falamos também da migração que houve aqui no Brasil e hoje o nosso tema são povos tradicionais, ok? Eu vou fazer uma breve leitura, na sequência tem uma atividade com 3 questões, tá bom? Acompanhe aí. Quem são os povos tradicionais? Bom, no capítulo anterior, estudamos a importância dos indígenas, dos quilombas, para a formação étnica e cultural do nosso Brasil. Vimos que eles têm direitos a territórios específicos em nosso país. Para você, qual é a importância de protegermos e mantermos esses direitos, Então, vem aí uma pergunta. Qual a importância de nós mantermos essa cultura brasileira, ok? Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o Brasil busca o respeito às diferentes formas de organização das etnias que compõem a nossa nação. Nós vamos ler um trechinho da Constituição onde cita essa importância. Artigo 216 da Constituição de 1988. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileiras, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisástico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, esse artigo 216, ele faz parte da nossa Constituição. Os indígenas e quilombas são considerados as comunidades tradicionais. Presta bem atenção nisso. Os indígenas e quilombas são considerados povos e comunidades tradicionais, mas não são os únicos, como vamos ver a seguir. O que há em comum entre todos os grupos é o fato de estabelecerem pelo seu menos, em parte, uma dinâmica de baixo impacto ambiental, com espaço ocupado e atualmente têm interesse em manter o território que exploram ou recuperar o controle dele, que é o que os indígenas fazem, Os quilombais também, os ribeirinhas. No decreto 6.040, tem a função de regulamentar o espaço territorial e garantir a atividade extrativista dessa comunidade tradicional. Nesse trecho que eu vou ler agora, vai falar um pouquinho dessa importância de conservação do espaço. Povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a produção cultural, social, religiosa e econômica, utilizando os conhecimentos, as inovações e práticas, gerando e transmitindo tradições. No artigo 2, minha gata. No artigo 2, os espaços necessários à reprodução da cultura social, econômica e dos povos e comunidades tradicionais, que sejam utilizados de forma permanente ou temporária, tá? Então, quais são as comunidades tradicionais pelo Brasil? Na região norte, o destaque é na Amazônia. São específicas da floresta amazônica,
comunidades que dependem da retirada de produtos vegetais da floresta para sobreviver. As mulheres andirobeiras, que extraem a andiroba, os castanheiros, que extraem as castanhas, os seringueiros, que extraem o látex da seringueira. Já os ribeiros dependem mais da dinâmica das águas. Eles estão localizados às margens dos rios Amazonas e vivem principalmente da pesca. Há ainda 3 grupos que vivem no limite entre região amazônica e outras regiões, e também depende da exploração de produtos específicos, os piaçaveiros, que ficam localizados no estado de Amazonas, Alagoas, Sergipe e na Bahia. Eles retiram as fibras da piaçava para vender. As quebradeiras do coco babaçu localizam-se na floresta amazônica e no cerrado, que são áreas semiáridas. Elas extraem cocos das áreas das florestas. E os retireiros, que vivem perto do rio Araguaia, em uma área de cerrado que tem como principal atividade a criação de gado. Mais um grupo se destaca na região Nordeste, que é Caatinga. Há 4 grupos principais que vivem na Caatinga: as catadoras de mangaba, que vivem da colheita desse fruto usado na fabricação de sucos, sorvetes, doces, bebidas. A maioria deles está localizado no Sergipe. O outro grupo é os caatingueiros, que cultivam vários gêneros agrícolas e criam gados também. E o terceiro grupo são os vazanteiros, que ficam principalmente nas margens do rio São Francisco e vivem da pesca e atividades agrícolas. Por fim, há um grupo no fundo do trecho do pasto, e vivem no sertão nordestino, e têm de lidar com o regime das chuvas irregulares. Sua principal atividade é a criação de pequenos animais. Já no centro-oeste, chamamos de diversidade do cerrado. 2 povos são ligados às características do território. O primeiro é o marroquiano, que vivem no município de Cáceres, em Mato Grosso. Eles desenvolvem um modo de vida próprio, a morrária, com base na agricultura familiar. E o segundo são os veredeiros, que ocupam as áreas de veredas e chapadas em Goiás, Bahia e Minas. A principal característica dele é cultivar a área de brejo. 2 grupos se destacam também, são os pantaneiros, né? Em termos gerais, que se refere a todos que estão sujeitos à sazonalidade das cheias e vazantes e fazem cultivo, criam animais de acordo com essa dinâmica. Os isqueiros, como são conhecidos, capturam iscas vivas para a pesca. Outro grupo que desempenha a mesma atividade também existem no litoral de São Paulo e em Santos. Já no sul, mais ao norte, nas áreas de cerrado, 2 grupos se destacam: os gerazeiros e os chapadeiros. Ocupam pequenos cursos de água nas áreas de Chapadas, Tabuleiros e Campinas, principalmente ao norte de Minas Gerais. Eles cultivam pequenas plantas e também criam animais. Existem lá também, na região sul, os apanhadores de sempre-vivas, que têm como atividade principal a colheita dessa espécie vegetal, que também cuidam do gado. Habitam áreas do Cerrado do estado da Bahia e de Minas Gerais. Existem os caiçaras, né, que se dedicam à agricultura, os cipozeiros e faginalenses, que são os primeiros descendentes de europeus, que tentaram viver de colheita de cipó entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Outros grupos também se destacam, né, como os pescadores artesanais, os ciganos, os povos de terreiro e os pomeranos.
Então, existem vários tipos, né, de população tradicional de cada região, tá? Se você não compreendeu, volta o vídeo. A Pro vai postar essas telinhas que a Pro acabou de ler, essas páginas, seguido de 3 questões, tá bom? Eu vejo vocês no WhatsApp. Se precisar de alguma ajuda, me chama no Meet, me chama no WhatsApp e eu estou sempre à disposição. Uma ótima tarde para vocês e um término, né, de semana, porque eu posto até a quarta-feira, que é hoje, e retorno na segunda-feira com vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Se precisarem de ajuda para cadastrar Centro de Mídias Classroom, procurar a escola das 10 às 16, o senhor Cristiano e também o Douglas. Agradeço a atenção de vocês, tá? Um super beijo, tô morrendo de saudade dessa turminha legal.